Meus amigos, então vamos agora dar início ao nosso segundo bloco, tá bom? E aí só recapitulando o finalzinho do que nós destacamos no momento anterior, que foi a necessidade da configuração do elemento subjetivo específico para que de fato o agente possa incorrer no crime de abuso de autoridade. Então eu preciso ter dolo geral e dolo específico. E o dolo específico vai se dar sob quais circunstâncias, professor? Com a finalidade de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar outra pessoa ou agir por mero capricho ou satisfação pessoal. Se isso ficar demonstrado na dinâmica processual, então o agente público terá a possibilidade de ser enquadrado dentro da nova legislação de abuso de autoridade. Tá bom? Então, essa informação, pessoal, é importantíssima, tá bom? Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, outro aspecto que é fundamental, pessoal, para que a gente tenha também a possibilidade de haver ou não a incidência da nova lei de abuso de autoridade é a seguinte: o fato cometido que estaria, por exemplo, sendo apurado se houve ou não um crime de abuso de autoridade, não pode se dar em virtude de uma mera divergência na avaliação de fatos e provas, pessoal. O que acontece? O parágrafo 2º do artigo 1º destaca que a divergência na interpretação de lei, na avaliação de fatos e provas, não configura abuso de autoridade. Nós sabemos que dentro da demanda jurídica, meus caros, nós temos a possibilidade, em diversos dispositivos legais, de ter interpretações diversas sobre o mesmo trecho de lei, sobre a mesma legislação. Não é à toa que nós temos N jurisprudências, muitas vezes, para o mesmo assunto, porque trata-se de interpretações da avaliação de fatos, de provas, de maneiras distintas. Essa divergência, pessoal, não vai configurar crime de abuso de autoridade. Isso é muito importante que fique claro. Então, você tem aqui, dois requisitos fundamentais para que haja a possibilidade de aplicar a lei de abuso de autoridade. Primeiro é que o agente público atue com a finalidade específica: prejudicar a outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar a outrem, agir mediante mero capricho ou satisfação pessoal, um desses três. Depois, a conduta praticada, o posicionamento não pode ser considerado como abuso de autoridade se trata de mera divergência na hora de interpretar a lei, de aplicar a lei ao caso concreto, se trata de mera divergência na avaliação dos fatos que estão sendo analisados, das provas que são objetos do processo. Se isso acontecer, não temos abuso de autoridade. Perfeito? Então, essa informação é importantíssima, pessoal. E veja que tudo isso nós ainda estamos nos artigos 1º da legislação, certo? Veja como é uma legislação que é rica aqui em informações, mesmo sendo uma legislação curta. Não é uma legislação muito longa, com vários artigos, mas tem informações aqui no início que são essenciais para a nossa compreensão, para saber como, quando, quem pode ser objeto aqui da nova lei de abuso de autoridade, tá certo? Outro aspecto importante, pessoal, trata-se da ação penal, tá certo? Professor Rafael, qual é a ação penal competente para se processar os crimes de abuso de autoridade? Veja só, pessoal. A regra para se definir qual é a ação penal aplicada a um determinado delito, ela está lá na parte geral do Código de Processo Penal. É uma regra comum a toda a legislação penal, ou seja, quando a ação penal for condicionada à representação ou à ação penal privada, a regra, você estudou desde os bancos da faculdade, é que o crime vai informar isso, quando ela for ação penal privada ou condicionada à representação. Se o delito não menciona nada, é porque você vai subentender que se trata de uma ação penal pública incondicionada, meus caros. Pública e incondicionada. E aí é mais um momento que
os doutrinadores consideraram que a nova lei de abuso de autoridade foi redundante. Por quê, professor? Porque ela mencionou, o legislador destacou expressamente no artigo que os crimes previstos nesta lei serão processados mediante ação penal pública incondicionada. Ora, se lá na hora de mencionar os delitos não tem nada referente à ação penal, nós já sabemos que será o quê? Pública incondicionada. Então não precisaria repetir. Mas o legislador, para não deixar dúvida, resolveu mencionar expressamente. Então, todos os delitos da nova lei de abuso de autoridade serão processados mediante qual tipo de ação penal, professor? Pública incondicionada, tá certo? Então, se houver menção aí aos delitos serem processados mediante ação condicionada à representação, tá errado. Mediante ação penal privada, tá errado. Opa! Neste caso aí nós temos só uma observação. Condicionada à representação tá fora, totalmente fora. Pode descartar essa possibilidade, mas no tocante à ação penal privada, ela não é a regra, mas a legislação fez previsão da ação penal privada subsidiária da pública, caso o Ministério Público não ajuize a ação penal pública no tempo correto. O que é que vai acontecer? O ofendido terá o prazo decadencial de 6 meses, depois de encerrado o prazo do MP, para oferecer, neste caso, a ação penal privada subsidiária da pública, tá certo? Então, essa é uma observação importante, tá bom? A regra, ação penal pública incondicionada. Se ela não for ajuizada dentro do prazo previsto pelo MP, encerrado o prazo do MP, o ofendido tem 6 meses para ingressar com a ação penal privada, no caso aqui, subsidiária da pública. O MP, obviamente, pode depois aditar, interferir, tudo direitinho conforme determina a regra do Código de Processo Penal. Perfeito? Agora, pessoal, vou fazer aqui uma observação importante, está aí destacado de amarelo no seu slide. O que é decadência imprópria, meus caros? O que é que acontece aqui, pessoal? Vamos citar a seguinte situação. O MP não propôs, dentro do prazo, a ação penal pública incondicionada, certo? O ofendido, começou, portanto, para o ofendido, o prazo decadencial dele de 6 meses para ajuizar a ação penal privada. E ele também não faz isso. Passou os 6 meses, ele perdeu o prazo e não ajuizou a ação penal privada. Extinguiu a punibilidade do agente, do autor do crime. O MP não pode mais entrar com a ação penal pública incondicionada? Negativo. O MP pode sim, tá certo? O fato de ter decorrido o prazo decadencial para a possibilidade da ação penal privada, na situação que nós estamos destacando, não impede que posteriormente o MP protocole, ajuize a ação penal pública incondicionada competente. Por isso, é uma decadência imprópria. O encerramento do prazo de 6 meses para a ação penal privada não gera extinção da punibilidade, podendo o MP ajuizar posteriormente a sua denúncia à ação penal pública incondicionada. Perfeito? Então, essa informação é importantíssima, pessoal. Muito possivelmente estará na sua prova e você vai acertar. Perfeito? Vamos seguindo. Nosso próximo tópico, pessoal, aqui trata-se dos efeitos penais, na verdade, efeitos extrapenais da condenação, tá certo? Porque os efeitos penais da condenação são os efeitos tradicionais, o início do cumprimento da pena e todos aqueles outros que estão previstos no Código Penal, que são, obviamente, aplicados aqui no que couber, tá certo? Só que nós temos aqui na Lei de Abuso de Autoridade efeitos extrapenais, que podem ser aplicados pelo juiz, tá certo? E aí qual é o detalhe aqui que nós vamos iniciar para a gente fazer uma diferença desses 3 efeitos, são 3 incisos, são 3 efeitos extrapenais, tá bom? O que é que acontece, pessoal? O primeiro efeito é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido,
fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos, tá bom? Esse é o primeiro efeito da condenação, beleza? Mas o que acontece? Esse inciso primeiro, a gente tem que fazer um destaque dele, porque eu posso dividi-lo aqui em duas partes. Na primeira parte, que é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, vou marcar aqui para vocês para colocar no nosso slide, tá certo? O que acontece, pessoal? Nessa primeira parte, em que ele destaca aqui tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, esse efeito aqui, pessoal, é um efeito automático da sentença penal. Não precisa o juiz mencionar sobre isso. Porque a sentença penal condenatória será um título executivo judicial no qual a vítima poderá liquidá-lo, poderá executar no juízo civil, certo? Então, independentemente de motivação, de manifestação do juiz na sentença, aquela sentença é suficiente para tornar certa a obrigação da vítima do autor do crime indenizar a vítima. Perfeito? Só que o que acontece? Na segunda parte, pessoal, aqui, destacar de amarelo, ele diz assim, ó, devendo o ofendido fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos. Essa segunda parte, pessoal, ela já não se trata mais de um efeito automático, mas um efeito específico. Por quê, professor? Porque o juiz só vai fixar um valor mínimo de indenização se houver o quê? Requerimento do ofendido. Se o ofendido não fizer o requerimento, ele vai receber o primeiro efeito, que é o efeito automático, ou seja, a sentença penal condenatória é título executivo para tornar certa a obrigação de indenizar. Beleza, mas eu não fixei valor mínimo de indenização. Agora, se o ofendido requerer isso, certo? Se houver o requerimento para que o juiz, na sentença penal, indique o valor mínimo para a indenização, aí o juiz vai poder colocar esse valor. E aí, nesse caso, não se trata mais de um efeito automático, porque o juiz tem que motivar a sua decisão. O juiz tem que expor isso, as razões desse valor mínimo na sua decisão. Perfeito? Então, esse é o primeiro tópico aqui referente ao nosso efeito penal, tá bom? Então, dando seguimento, o segundo inciso e o terceiro, nós vamos estudar em conjunto. Por quê, professor? Porque eu tenho duas possibilidades aqui muito semelhantes, que é a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, eu tenho uma suspensão temporária aqui do mandato, cargo ou função pública de 1 a 5 anos. E no inciso terceiro, a perda do cargo, mandato ou função pública, certo? De modo aqui definitivo. Então, eu tenho duas situações aqui, inciso 2 e inciso terceiro. Nesses dois casos, pessoal, nós temos efeitos que são considerados como não automáticos, específicos também. Por quê, professor? Porque o parágrafo único exige que quando o juiz mencionar essas situações aqui, haja motivação. Por quê, professor? Porque só vai poder acontecer esses dois efeitos na hipótese de reincidência, pessoal. Estão condicionados à reincidência específica, ou seja, o agente só vai poder perder o cargo ou ter o seu cargo suspenso temporariamente, a sua função pública, o seu mandato suspenso temporariamente, se ele for reincidente em crime de abuso de autoridade. Por isso, reincidência específica em crime de abuso de autoridade. E aí o juiz, com base nisso, motiva a sua decisão. Por isso não é um efeito automático, o juiz tem que mencionar. E tem esse requisito da reincidência. Tranquilo? Então, esses são os efeitos extrapenais que podem incorrer na sentença penal condenatória que determinar, que reconhecer a conduta como abuso de autoridade. Tranquilo, meus caros? Então, vamos seguindo aqui no nosso
estudo. E o nosso próximo tópico se trata das penas restritivas de direito. É possível, professor Rafael, aplicar penas restritivas de direito na nova legislação de abuso de autoridade? Sim, é possível sim, pessoal. Alguns autores até criticam esse aspecto da nova lei de abuso de autoridade. Por quê, professor? Porque você vai perceber que nós não vamos ter crimes punidos com reclusão. Todos os delitos são punidos com detenção. É o nosso último tópico aqui para a gente destacar. E ainda assim, há previsão da substituição da pena de privação de liberdade por restritivas de direito. Como é que vai funcionar isso, professor Rafael? Primeiro tópico, pessoal, em relação à aplicação das penas restritivas de direito, essa substituição da privação de liberdade pela restritiva, a lei de abuso de autoridade não cita especificadamente quais são os momentos em que isso vai acontecer. Se ela não cita, então a gente segue as regras gerais de onde? Do Código Penal. Lá no artigo 44, o Código Penal define: as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja aplicada a pena se o crime for culposo, que não vai se enquadrar aqui porque não tem delito culposo, o réu não for reincidente em crime doloso, e as condições do agente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, bem como os motivos e circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para coibir o crime. Então, eu aplico as regras gerais, certo? Do artigo 44 do Código Penal para a situação aqui da substituição por penas restritivas de direito. Mas quais são as penas restritivas de direito que a lei de abuso de autoridade prevê, professor? Vamos lá, nós temos duas penas restritivas de direito, pessoal. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Então, eu tenho aqui, meus caros, duas penas restritivas de direito, tá certo? Que é a prestação de serviço à comunidade ou a entidades e a suspensão pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos, com a perda das vantagens, do exercício do cargo, função ou mandato, tá certo? Então, ao invés de haver a aplicação da pena de detenção, da pena de privação de liberdade, o juiz pode, observar as regras do artigo 44 do Código Penal, fazer a substituição por uma pena restritiva de direito, que poderá ser aplicada, veja só aqui em destaque em amarelo, de forma autônoma ou cumulativamente, tá certo? Então, eu posso aplicar aqui a pena restritiva de direito de maneira autônoma, apenas uma, ou cumulativamente. Essa regra aí já não é mais do Código Penal, do artigo 44, mas sim da própria lei de abuso de autoridade. Perfeito? Então, vamos dando continuidade aqui no nosso estudo. Estamos quase chegando aqui no final do nosso segundo bloco, pessoal. Sanções de natureza civil e administrativa. Muito importante que a gente faça esse destaque aqui de como vai se dar essa relação entre a sanção penal, a sanção civil e a sanção administrativa, já que todas elas o agente público está sujeito. Ele pode ser responsabilizado, é uma tríplice responsabilização aqui do agente público, porque ele vai incorrer nas esferas civil, administrativa e penal. A penal é o objeto da lei de abuso de autoridade, tá bom? O que acontece, pessoal? Quais são as observações? A responsabilidade penal será aplicada independentemente da civil ou administrativa. Então, o agente público pode ser absolvido criminalmente e ser condenado no âmbito civil e ser responsabilizado no âmbito administrativo, certo? Uma coisa não está dependendo da outra, perfeito? Então, expressamente, a lei de abuso de autoridade diz que a responsabilidade penal vai ser aplicada de forma independentemente da responsabilidade civil e da responsabilidade administrativa. Essa é a primeira observação. Só que acontece que eu tenho uma exceção aqui nessa independência. Quando é que isso acontece, professor? Na marcação aqui do nosso slide. Vamos lá.
eu tenho no primeiro tópico aqui, ó, se o juízo criminal decidir sobre a existência ou autoria do fato, isso não pode mais ser discutido no âmbito civil ou administrativo. Esse é o primeiro tópico. O que isso quer dizer, professor? Se no âmbito penal ficar decidido que o fato existiu ou que o fato não existiu, que fulano foi o autor ou que fulano não foi o autor, essa decisão não pode mais ser discutida no âmbito civil ou administrativo. Vai interligar, vai ter dependência lá. Então, a discussão sobre a existência ou inexistência do fato, a autoria ou não autoria do crime, se bater o martelo sobre isso no âmbito penal, no âmbito criminal, não pode mais ser discutida lá no âmbito civil ou administrativo, ou seja, vai impactar lá no processo civil ou administrativo. Beleza? Essa é a primeira observação. Segunda observação, meus caros. Se o juízo criminal reconhecer causas aqui de antijuridicidade, ou seja, reconhecer que o agente atuou sob estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, isso vai fazer coisa julgada no âmbito civil ou administrativo. Perfeito? Então, se ficar reconhecida algumas das hipóteses de antijuridicidade previstas lá no Código Penal, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, teremos coisa julgada no âmbito civil e administrativo. Beleza? Então são as exceções aqui, pessoal, a essa independência mencionada inicialmente na tríplice responsabilidade civil, administrativa e penal. Uma observação aqui do artigo 6º ainda é que as notícias de crimes previstos nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente para que possam ser apuradas. Ou seja, se houver o ajuizamento de uma ação penal comunicando um crime de abuso de autoridade, essa notícia deve ser encaminhada à autoridade competente daquele servidor para uma possível apuração. Essa apuração é a civil ou a administrativa. Beleza? Então, vamos seguindo aqui no nosso estudo para a gente encerrar, pessoal, o nosso segundo bloco, tá bom? Tratando da introdução, dos aspectos introdutórios à nova lei de abuso de autoridade. Qual é essa observação, pessoal, para a gente encerrar aqui? A lei de abuso de autoridade, pessoal, ela só faz previsão de penas de detenção. Por que isso é importante, professor? Porque qualquer questão, pessoal, que mencione reclusão, o microfone caiu de novo, mas vai dar certo. Qualquer questão que mencione reclusão está errada. Por quê? Porque nós não temos penas em regime fechado na nova lei de abuso de autoridade. Todas as penas dos crimes previstos na nova lei de abuso de autoridade são penas de detenção. Isso quer dizer o quê? Que se não for o caso de substituir por restritivos de direito, o agente começará a cumprir a pena em regime semiaberto. Tá certo? Então, essa é uma regra muito clara aqui da nova lei de abuso de autoridade. Todas as penas são de detenção. Meus caros, com isso, a gente fecha o nosso segundo bloco. O primeiro bloco e o segundo bloco desta nossa aula tratou de quê, professor? Da parte introdutória das regras gerais da nova lei de abuso de autoridade. Perfeito? A partir do bloco 3, nós vamos trabalhar o quê, professor? A gente vai concluir o nosso estudo sobre a lei de abuso de autoridade, analisando todos os delitos que estão previstos nela, a partir do artigo 9º, tá certo? Nós temos uma série de crimes de abuso de autoridade previstos na nova legislação, que são importantíssimos porque com certeza estarão também na sua prova. E aí nós vamos destrinchar cada um deles, observar todos os detalhes para o nosso estudo. Então, forte abraço e até o nosso próximo encontro.